professor Luiz Matemático, e hoje vou voltar com a continuação do curso de Matemática Básica, ainda falando sobre radiciação. Na verdade, vamos continuar com as operações adição, subtração, multiplicação e divisão. Aqui multiplicação e divisão a gente até viu um pouco quando falamos na aula anterior sobre propriedades. Então é o seguinte, é sempre bom lembrar uma coisa: adição e subtração. Para que eu possa adicionar ou subtrair raízes, você deve observar duas coisas. Tem que funcionar as duas coisas. Se não funcionar uma, não vai ter adição nem subtração. Você tem que observar o índice da raiz. O índice, aqui no caso é 3, o índice. E observar o radicando, que é o que está aqui dentro da raiz. Para que possa haver essa adição ou subtração, esses dois que eu falei, o índice e o radicando, eles devem ser iguais. Se os índices que forem ser adicionados forem diferentes, por exemplo, eu tenho o índice 3 e o índice 2, eu não posso somar. Ah, Luiz, mas eu tenho o índice 3 e o radicando 2, e aqui eu tenho uma outra com o índice 2 e o radicando 2 também. Ah, o radicando é igual, eu posso adicionar? Não, eu não posso adicionar. Os dois devem ser iguais. Depois disso, é só adicionar normalmente. Olha só, eu vou observar esse aqui, ó, todo mundo tem o mesmo índice, então já tem uma condição feita. Os radicandos, 5 e aqui 5. E aí, o que é que eu faço? Eu repito a raiz, tá? A raiz de 5. Repito, eu jamais somo os radicandos. E é como se tivesse aqui na frente o 1. Então fica 1 menos 3 dá menos 2. Menos 2 mais menos 2. Aqui no caso ficaria menos 4. E no outro, 2 raiz de 3 e 7 raiz de 3. Já verifiquei, tá tudo ok. 2 mais 7 dá 9. 9 raiz de 3. E aí, Luiz, o que é que eu faço? Paro aqui? Para, porque eles têm até o mesmo índice. Porém, os radicandos são diferentes, então eu não posso fazer nada. O máximo aqui seria colocar alguma coisa em evidência, mas nem é o caso por causa do 4 e do 9. Eles não têm divisores comuns. E aqui embaixo é um outro exemplo, porque assim, todos são de mesma. E aqui embaixo, não. Eles não são, porém podem ser. Mas podem ser como? Eu não estou enxergando, Luiz. A gente vai fatorar esses radicandos aqui. Vai transformar assim, todo bonitinho em iguais. Por exemplo, raiz cúbica de 27. Esse daqui nem precisa. Todo mundo sabe que a raiz cúbica de 27 é o 3. Então vamos lá. 5 raiz cúbica de 2 menos 3. Aí aqui uma multiplicação, apesar de não ter. Vezes a raiz cúbica de 27, que já falamos que é o 3. Menos, agora olha o que ocorre. 54, não tem ninguém igual. Tem sim, a gente vai fatorar esse 54. A gente aprendeu nosso curso de matemática do zero. Eu tenho lá decomposição em fatores primos. Então vamos lá, 54 por 2 dá 27. 27 a gente já sabe até a raiz, mas vamos continuar. 3 vai dar 9, por 3 vai dar 3, por 3 vai dar 1. Então, eu vou juntar em grupos que me interessam, grupos de 3. Então, isso vai ficar o mesmo que 6, que multiplica a raiz cúbica de 2 vezes 3 ao cubo mais 10. E aí, na continuação, eu tenho que 5 raiz cúbica de 2 menos 9 menos 6 vezes o 3 aqui, bye bye, adeus, ele sai. E o 2 fica preso, a raiz cúbica de 2 mais 10. E aí, ó, o que aconteceu? Coisa bonita. Eles têm o mesmo índice e passam a ter o mesmo radicando. Então, eu vou ficar com 5 raiz cúbica de 2. Esse 9 e esse 10 aqui eu vou juntar, né? Já vou colocar aqui no final. Vai dar mais 1. E aí fico com menos 18 raiz cúbica de 2. Juntando 5 menos 18
dá menos 13. Então vai ser menos 13 raiz cúbica de 2 mais 1, a nossa resposta final. E aqui ao lado, vocês podem ver multiplicação e divisão. Multiplicação é bem mais simples. Para multiplicar, a gente não está se importando com os radicandos, e sim com o índice. Para multiplicar raízes ou dividir, eu apenas devo ter o mesmo índice. Fora isso, eu posso multiplicar ou dividir lá o radicando. Então vamos lá, vamos fazer uma operação distributiva. Faz assim, ó, repito a raiz do índice e vai ficar 6 vezes 2 dá 12, mais 6 vezes 3, 18. E aí na fatoração a gente vai perceber o seguinte, eu volto para uma adição. Então a raiz de 12, você pode ver que é 4 vezes 3, mais a raiz de 18, que é 2 vezes 9. Essa também é uma forma para que a gente não precise fazer a decomposição. Quando você sabe, porque a raiz do produto é igual ao produto das raízes. Então, a raiz de 4 eu já sei que é 2, e o 3 ficou lá preso. E aqui embaixo eu sei que raiz de 9 é 3, e raiz de 2 ficou preso. Então, como é adição e eu não posso somar porque os radicandos são diferentes, ele termina e fica por aqui. Já aqui embaixo, eu tenho uma divisão entre as raízes. Bem simples, eu posso dividir 27 por 3. Ela tem o mesmo índice. O radicando, não importa, só vou ver se vai ser dividido ou não. Então, 27 dividido por 3 dá 9, mais 80 dividido por 2, raiz de 40. Então, raiz de 9 eu já sei que é 3, né? Mais 40, que eu posso escrever sobre 40, 4 vezes 10. Ponto. É a forma mais simples de escrever. Então, raiz de 4 vezes 10. Então, vai ficar 3 mais o 4 sai como 2, raiz de 10. O 10 eu não vou mais fatorar, porque vai ficar 2 vezes 5. Já são dois números primos, eles não vão poder sair. Bom, vamos aqui aplicar agora o conteúdo que a gente acabou de ver em geometria. A gente pode pedir para vocês calcularem a área e o perímetro desse retângulo desenhado aqui logo atrás. Então, a gente vai lembrar que o perímetro é a soma dos lados, e sempre lembrar que pelo fato de ser um retângulo, os lados opostos, paralelos, são congruentes. Então, esse lado é igual a esse e esse é igual a esse. E pedir também para calcular a área, que no caso do retângulo seria a base vezes a altura. Então, vamos lá. Primeiramente, o perímetro, o 2π. Isso é igual a o dobro desse lado mais o dobro do outro lado, desse daqui, raiz de 5. E aí a gente vai ficar com, aplicando a distributiva, o 2π é igual a 2 raiz de 5 mais 2 raiz de 2. Importante lembrar que eu não posso multiplicar número com raiz, não posso. Então, esses dois aqui, ele não vai multiplicar com esse 2, nem esse 2 com 5, mais o dobro da raiz de 7 com menos o dobro da raiz de 5. E aí eu vou pegar os iguais. Repare que o 2 e o 7 não são comuns, então eu não posso fazer nada com eles. Mas aqui eu posso colocar 4, 2π é igual a 4 raiz de 5 mais 2 raiz de 2 mais 2 raiz de 7. Se eu quiser melhorar, eu posso até fazer a fatoração. Aqui tem um fator comum, que é o 2, e aí eu vou ficar com o 2π é igual ao 2 que multiplica 2 raiz de 5 mais raiz de 2 mais raiz de 7. E aqui é o máximo que eu posso fazer. Bom, e continuando, do lado de cá, eu tenho
como calcular a área, que seria a aplicação do produto. Então vamos lá. Eu sei que a área é base vezes altura, eu tenho como base a raiz de 5 mais raiz de 2, que multiplica a altura, que é raiz de 7, menos a raiz de 5. Eu vou fazer a operação distributiva, e aqui seria todo mundo vezes todo mundo. Então, raiz de 5 vezes a raiz de 7 vai ficar a raiz de 35. Raiz de 5 vezes menos a raiz de 5 vai ficar menos a raiz de 25, que nesse caso a gente já sabe que é 5. E aí, raiz de 2 vezes a raiz de 7 mais a raiz de 14. E raiz de 2 vezes menos a raiz de 5 menos a raiz de 10. Observe o seguinte, 35, 7 vezes 5, não dá para fatorar. 14, 2 vezes 7, também não dá para fatorar, para ter um êxito, né? E do lado de cá, 10, 2 vezes 5. Então, o único que eu tenho algo a fazer seria essa raiz de 25. Então, vai ficar, a nossa área é igual a raiz de 35 menos 5 mais a raiz de 14 menos a raiz de 10. E é muito importante a gente lembrar o seguinte, eu estou falando de comprimento, estou falando de área. Como eu não falei a unidade, eu coloco aqui o C, que significa a unidade de comprimento, e coloco aqui o A, que significa unidade de área. No mais, galera, a aula termina por aqui. Não esqueça de compartilhar, de curtir. Vamos lá, pisar fundo aí nos estudos. Qualquer dúvida, luismatemático@live.com. Valeu?